Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com a vida de muita gente. Alugar ou comprar um imóvel? Qual que é a melhor decisão financeira afinal? Para a gente entender isso a fundo, vamos seguir uma análise super prática e realista, feita pelo Carlos Menezes, para ver o custo real de cada escolha. A ideia aqui é bem simples: ajudar a gerir melhor o dinheiro, olhando para os números, sem aquela coisa de romantizar o mercado, mas também sem demonizar o sonho da casa própria. Beleza, então vamos lá. Para começar, é super importante a gente entender as premissas, ou seja, os pontos de partida que o Carlos Menezes usou para essa análise. São bem transparentes e realistas, o que faz toda a diferença. Então, o que a gente está olhando aqui é um cenário de 25 anos, tá? A base é um imóvel de R$300 mil lá em São Paulo e o Carlos Menezes usou umas estimativas bem pé no chão, bem conservadoras, tipo uma rentabilidade líquida de 11% ao ano para quem investe o dinheiro e uma valorização do imóvel de uns 6% ao ano em média. São números, assim, bem alinhados com o que a gente tem visto no Brasil ultimamente. Agora, tem uma coisa muito interessante, um custo que, olha, a maioria das pessoas simplesmente esquece de colocar na conta bem no comecinho dessa jornada de comprar um imóvel. É aquele custo que raramente entra na conversa, sabe? Uma despesa inicial bem significativa que muita gente deixa passar no planejamento. A gente está falando aqui de impostos, taxas como o ITBI, custos de cartório, registro. No imóvel de 300 mil, essa brincadeira já começa com os R$18.500. É um dinheiro que sai do bolso antes mesmo de pegar as chaves. E o ponto crucial aqui é o seguinte: essa grana é um custo que não volta. Ela não vira tijolo, não vira patrimônio, simplesmente some da conta de quem está comprando. Agora, vamos ver como essa história toda se desenrola no dia a dia, no orçamento de cada mês. Pois é, quando a gente analisa o orçamento mensal, a diferença fica bem clara. Olha só, a parcela do financiamento, no começo, fica ali por volta de R$3.100 por mês, já com juros e seguros. Do outro lado, o aluguel para um imóvel igualzinho seria de mais ou menos R$1.350. Fazendo a conta, isso deixa uma diferença no bolso de R$1.750 todo mês. E aí vem a pergunta de ouro dessa análise toda: e se esse valor for investido com disciplina? É exatamente essa a questão central do estudo. O que acontece quando essa diferença é investida de forma consistente, mês a mês? Qual é o verdadeiro poder dos juros compostos trabalhando nesse valor por um longo período? É aqui que o jogo começa a virar. Então vamos fazer isso. Vamos projetar esses dois cenários por 25 anos para a gente ver no que dá cada uma dessas decisões no final das contas. E olha, depois de 25 anos, a foto financeira de quem comprou e de quem alugou e investiu é, drasticamente diferente. De um lado, quem comprou tem um imóvel quitado como patrimônio. Do outro, quem investiu tem uma bolada em dinheiro acumulada. Vamos aos números. Quem comprou, no final das contas, tem um imóvel quitado que vale mais ou menos R$1.287.000. É um patrimônio concreto, claro, mas com pouca liquidez, né? Agora, segura essa. Quem alugou e investiu aquela diferença, acumulou um patrimônio líquido de quase R$3.900.000. É muita diferença. A diferença de um para o outro é impressionante. Estamos falando de mais de R$2,5 milhões de reais a mais para quem alugou e investiu. E isso é o resultado puro da disciplina e da mágica dos juros compostos trabalhando ao longo do tempo. Mas ok, números são números. O que isso significa na prática? Em termos de estilo de vida, de liberdade financeira, porque no fundo é muito mais do que só o valor final na planilha, né? Pensa só, com esses quase R$4 milhões, quem investiu poderia, se quisesse, comprar 3 imóveis iguais àquele do começo da história. Ou então, poderia simplesmente viver da renda que esse dinheiro gera. Teria a liberdade de escolher onde morar, como morar, sem ficar preso a um único ativo que é difícil de vender rápido, sabe? E isso tudo nos leva a uma frase do Carlos Menezes que é muito poderosa e resume bem a ideia. Riqueza é ter opções, não apenas paredes. Então, beleza. Diante de tudo isso, como é que se encara essa decisão tão importante na vida? O que essa análise mostra é que a gente precisa olhar um pouco além do que todo mundo faz por tradição. Do ponto de vista técnico, o que os números mostram é o seguinte: nessas condições, comprar financiado está mais para uma decisão de consumo do que um investimento puro. O caminho do aluguel mais investimento gerou um patrimônio 3 vezes maior. Claro, a casa própria tem um valor emocional gigante, né? Traz estabilidade, aquela sensação de pertencimento. Mas, financeiramente, ela não deveria ser vista como a principal forma de enriquecer. No fim das contas, o ponto central é este:
A decisão ideal não é a que todo mundo toma, a mais popular. É a decisão mais consciente. É saber exatamente as implicações financeiras de cada caminho que se escolhe. Se gostou deste estudo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios.